Boa tarde, gente, tudo bem? Vamos começar então a falar sobre o tema da nossa semana, né? Não sei, acredito que vocês já devem ter visto aí a postagem do Thiago, né? Aí no Tudo Sobre Paz, que diz o tema, que é um tema assim extremamente abrangente, muito amplo, que dá pra gente falar bastante, né? Os lugares da arte em tempos de tecnologia, tá bom? Então, é um tema amplo demais, é um tema que tem a cara do Paz, né? Trabalhar arte, tecnologia, é a cara do Paz. Então, por mais que o tema não seja exatamente esse, a chance de ser cobrado na redação de vocês é muito grande, tá? Antes de a gente começar, esperar uns minutinhos para todo mundo chegar, né? Eu gostaria de comentar uma coisinha aqui em relação aos temas anteriores, tá? Eu tô reforçando isso sempre, mas é importante falar sempre que possível. Gente, por favor, quando vocês forem fazer a redação de vocês, pega ali a frase e destaca as palavras importantes para que você não se perca do tema, gente. O tema, ele tem que estar assim muito claro na sua cabeça o tempo todo. Você não pode esquecer do que se trata, né? Então, igual a gente teve a redação sobre ética agora na semana passada, e a gente observou algumas redações que só falaram sobre ética no texto inteiro, né? O que é a ética, ou só falaram sobre crise. Então aconteceu muito isso, tá? Então observem esses pequenos detalhes, vocês têm que juntar as palavras-chave do seu tema para que ele faça sentido, para que você não tangencie, né? Que é falar só de um assunto dentro do tema principal. E aí a gente já deu várias dicas aí, né? Eu dei uma aula todinha sobre dissertação argumentativa e dentro desse aspecto eu falei sobre tema e tese. E eu falei, pega as palavras-chave do seu tema, joga na sua introdução, tá? Coloca ali dentro da sua introdução para que você não se perca e que você deixe bem claro para mim que você está falando sobre o que eu propus, né? Você está falando sobre o que a proposta realmente te apresentou, tá bom? Então é isso, vamos começar aí o nosso tema da semana 8, a gente já tá um tempinho juntos, né? Eu acho que foi ontem que fez 2 meses que nós estamos aí fazendo as lives, tá sendo muito legal, tá sendo muito produtivo, tá sendo lindo ver a evolução de vocês, a gente fica curiosa assim, olhando as notas anteriores, né? Toda vez que eu vou observar assim, poxa, tirou 9.4, deixa eu ver quanto que tirou no anterior, aí tirou um 8, é lindo demais ver essa progressão de vocês. É a coisa mais legal que tem, então vamos juntos, vamos continuar juntos, porque é isso que faz tudo que a gente está fazendo aqui ter sentido, tá bom? Então vamos lá, falar sobre o tema em si, né? Os lugares da arte em tempos de tecnologia. Não sei se dá pra ver direitinho, porque hoje a minha assistente tem só 8 anos, né, Áurea? E aí às vezes não vai dar pra enxergar direitinho. Então, quando eu falo os lugares da arte em tempos de tecnologia, eu queria que a gente reforçasse 2 questões. Primeiro, o que a gente vai entender como arte na sua produção textual e o que nós vamos entender como tecnologia, tá? Isso aí vai ser fundamental para a gente desenvolver a nossa produção. E pensando nisso, o que a gente vai entender como arte? Toda produção, toda expressão artística a gente vai considerar para você produzir o seu texto. Então, se você estiver pensando em fazer uma redação sobre música, você vai falar que a arte é isso e aquilo e você pode especificar isso dentro da sua redação. Não faça o seu texto inteiro sobre música, porque o texto não é sobre música. O texto é sobre arte no contexto geral e tecnologia. Então tome muito cuidado, porque esse tema, muito mais do que o anterior, é um tema que tem todas as brechas possíveis para que você fuja, para que você tangencie. Então já estou avisando, estou reforçando mesmo, para que você não se esqueça disso. Cuidado, porque é um tema que dá todas as dicas, dá todos os indícios aí para você fugir, para você tangenciar e falar só sobre um assunto, tá bom? Então, pensar em arte nesse contexto amplo e nas suas subcategorias somente como um dos argumentos que você pode trazer.
tá bom? Então, não faça o seu texto só completamente sobre teatro, porque senão vai ficar parecendo que o tema é teatro e tecnologias, entendeu? Então, se você quiser escolher uma das divisões aí, das expressões artísticas, faça isso como um argumento só, tá? E não simplesmente jogue. Coloca aquilo ali e justifica por que você escolheu falar sobre teatro, por exemplo, tá? Vou ler aqui alguns textos da proposta de redação. Esse tema foi o tema de 2011 da terceira etapa. E aí a prova, gente, tava um arraso, tava maravilhosa mesmo. A prova tinha, inclusive, o nome de um dos cadernos era Louvre, né? Os outros eu não me lembro exatamente o nome dos cadernos. Mas é uma coisa que eu gostaria de reforçar com vocês. Não sei se eu tenho falado isso com a veemência que eu gostaria de dar, mas você trazer referências da sua prova, da prova mesmo, das questões dissertativas ou das questões objetivas, como referência para a sua produção textual é assim, valiosíssimo, tá? É muito valioso. Por quê? Às vezes você não tem nenhum dado para trazer, você tem ali o texto de apoio, não tem nenhum dado para trazer, você não lembra de nada, volta para a sua prova. Em grande parte das suas provas, você vai perceber que pelo menos um texto está ali para te ajudar, tá? E eu até coloquei um dos textos aqui para ler para vocês perceberem como tudo é muito casadinho, é tudo muito combinado. O CST é muito coerente e coeso, né? Vai tudo junto, né? Tudo na mesma linha. Então, se você não tiver, né, nenhuma referência para trazer, além do texto de apoio, porque às vezes o texto de apoio é tão bom que você não quer falar de outra coisa, né? Além do que o texto de apoio te trouxe, volte para a sua prova. Ela vai te ajudar muito, tá? E aí, esses textos aqui, dessa proposta especificamente, eu acredito que foram os textos mais objetivos, assim, para dizer assim, o que eu quero que você vá escrever na sua produção, tá? Então, olha só, o primeiro texto diz: em algumas culturas, passear com o filho por uma exposição de arte ou uma mostra é um hábito que se cria na criança. E aí eu já quero começar a nossa discussão a partir desse primeiro texto. Jogando aí a pergunta para vocês. Eu não vou conseguir enxergar as respostas de vocês, mas daqui a pouco eu leio. Quantas vezes vocês foram ao museu com a escola? Quantas vezes vocês foram ao museu com a sua família? Quantas vezes vocês falaram, nossa, como eu quero ir no museu amanhã? Eu tô morrendo de vontade de ir no museu. Acho que eu vou lá no CCBB amanhã. Não, tá tendo uma exposição no Museu de Brasília, né? Vou lá. É isso, ponto. Quantas vezes isso acontece? Áurea? Não. Então você precisa pensar. A cultura que você vai construindo, né, ela é muito fortificada pelo que a escola te oferece e pelo que a família te oferece, né? Então, se a escola te leva no CCBB para ver uma exposição, né, se a escola vai te levar numa exposição no Catetinho, sei lá, isso vai ser fortalecido no seu ambiente familiar? E por quê? Né? Por que as nossas famílias não têm esse hábito, não têm esse costume mesmo de ir ao museu, né? A gente vem de costumes que são construídos especialmente por conta de classe social, né? Então, às vezes isso vai ser um empecilho ou algo que estimule, né, a sua ligação com a arte de uma maneira muito evidente, tá? Aí você fala, poxa, por que as pessoas da periferia, por exemplo, não têm tanto hábito de desfrutar de uma ópera, né? Desfrutar de uma peça de teatro como um ambiente, sei lá, como um programa tradicional de fim de semana. Por quê? Porque existe, né, uma construção social por trás disso. E aí você observar que todos não posso generalizar, mas a maioria desses ambientes artísticos, eles se concentram, né, no topo ali, na elite, né, nesses lugares mais privilegiados. Falando aqui do contexto de Brasília, para vocês que não são de Brasília, que vão vir morar aqui quando passarem na UNB, né, vocês vão perceber que a maior parte dos ambientes de maior expressão artística são no plano piloto, que é a nossa
nosso centro ali econômico, é o nosso centro político, é o nosso centro de maior, né, de poder aquisitivo. Então a gente tem lá o CCBB, a gente tem o Museu Nacional, a gente tem o Teatro Nacional, que ficam basicamente no mesmo lugar, né? Tipo assim, muito pertinho um do outro. Então, isso tudo também é uma construção pra gente, né? Isso tudo também é uma mensagem. Por que isso não está concentrado na Samambaia, né? Que é uma cidade periférica aqui de Brasília? Por que isso não está concentrado lá? Por que a gente não tem um espaço tão de reconhecimento em ambientes como a Ceilândia, por exemplo, que é também uma cidade satélite, considerada periferia aqui em Brasília, né? Então tudo isso passa uma mensagem. E aí onde é que entra a tecnologia nisso tudo? Não vamos nos perder do foco, né? Não vamos nos perder do nosso tema. Onde entra a tecnologia nisso? Nos últimos 20 anos, a gente tem um crescimento da tecnologia como ferramenta artística, assim, com muita frequência, né? Mais do que isso, é observar que as redes sociais, elas também têm um poder muito grande, né? Nesse aspecto aí de, o que é arte, vou acessar isso, vou acessar aquilo. E aí, nos últimos 10 anos, vou ser um pouco genérica ao falar isso, nós tivemos a oportunidade de visitar museus a partir dos sites, né? Eu até vou colocar no slide para vocês os links de alguns museus, né, que podem ser visitados online. Por exemplo, o Louvre pode ser visto online, a Pinacoteca, né, lá em São Paulo, pode ser vista online. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês aqui o Museu da Pinacoteca, né, que a gente consegue enxergar, assistir mesmo, a gente consegue ver exatamente uma exposição que está acontecendo ali pelo site. E isso é incrível. Por quê? A gente acha, né? A gente pode achar que o fato de você conseguir visitar um museu pela internet vai tirar sua vontade de ir lá, pessoalmente. E na verdade, esse movimento tem sido o contrário, né? Eu até coloquei aqui no slide uma provocação pensando nisso. Olha só, pensando aqui nessas questões. Vamos lá, vou de uma por uma. Primeiro, a arte evolui com a tecnologia. Vamos ver, a arte evolui com a tecnologia por quê? As nossas ferramentas, elas se ampliam, né? A gente tem mais opções para construir uma obra artística de referência ou de grande inovação, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento de arte, tanto literária, quanto de quadros, quanto de peças, que essas coisas parecem só recriações de algo que já existe, né? Então é muito difícil você pensar em ser original atualmente. É uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, eu sempre questiono, dá para ser original hoje em dia? Você se acha original? E aí, se você se acha original porque você tem o cabelo azul, você vai chegar lá na UNB e vai encontrar 8 meninos do cabelo azul com a tatuagem parecida com a sua. Você vai falar, bom, não estou sendo muito original andando igual a elas, né? Mas essa tentativa de ser diferente do padrão já é a busca por uma originalidade. Então isso é legal de você colocar no seu texto. Filosofei aqui. E aí, quando você pensa em arte evoluindo com a tecnologia, você vai pensar em quantas qualidades diferentes de tintas foram criadas, né, nos últimos anos, pensando numa maior durabilidade ou pensando em causar um efeito nas imagens que são construídas e apresentadas pra gente, né? Pensar na arte como tecnologia na música, por exemplo, né? Você samplear uma música, você pegar o fundo de uma música antiga, dar uma repaginada e jogar isso para dentro do contexto atual, né? Isso é também pensar na arte como tecnologia. Peças teatrais em que você interage com o público de uma maneira, inclusive tecnológica, também pode acontecer, né? Isso tudo é uma maneira de observar como a arte tem trazido coisas assim extremamente positivas, como a tecnologia tem trazido coisas positivas para a arte. O segundo ponto aqui, a tecnologia torna a arte mais acessível, e aí eu coloquei aqui um nomezinho que eu ia esquecer com certeza, por isso que eu coloquei a minha cola, né? É o Museu de Cooper Hewitt. Esse museu, ele é lá em Nova York, e é um museu que foi reformado em 2016, e ele foi reformado
pensando justamente nessa acessibilidade. Do lado dos quadros você tem um QR Code para você, né, aproximar ali seu celular, ver a história da obra, que é algo que acontece muito nas exposições aqui em Brasília, né? A exposição que a gente foi da Frida, né? Tinha um QR Codezinho, você colocava lá e aí tinha um vídeo, contava uma história do quadro e tal. Então, é algo que tem acontecido com frequência, porque às vezes a legenda não é suficiente, às vezes você não está acompanhado de alguém para te contar a história. E aí esse museu, além do QR Code, pensou em algo, né, mais interessante ainda. Ele permite que você visite o museu inteiro em 360 graus, como se estivesse lá dentro mesmo. Quando você está lá, ele te oferece uma Wi-Fi própria do museu, para que você compartilhe como é a sua experiência junto dos outros visitantes do museu. Desde que você tire foto, porque isso era assim, meu Deus, uma coisa mais horrível do mundo. Antigamente não podia entrar com o celular, tirar foto com flash e estragar tudo, né? Como se fosse a coisa mais radioativa do universo. A gente não podia nem triscar no celular quando a gente entrava em museus e etc. E aí, nesse estabelecimento, né, a diretora chegou em 2010 e aí tentou repaginar aí e chegou nessa inovação. E ela disse que depois que ela conseguiu fazer todas essas reformas, a busca foi muito maior, né? Então a galera começou a ir ao museu muito mais do que antes, coisa que a gente acha, né, que seria o contrário. Então, você pode utilizar o exemplo desse museu aqui como referência na sua redação, tá? Não esqueçam de consolidar os seus argumentos. Fala de uma coisa, consolida aquilo que você está falando, para que não fique uma coisa rasa, superficial, só tipo assim, a arte está evoluindo junto com a tecnologia, fim, né? Aqui, o que eu tô falando? De que forma essa facilidade de acesso permitiu que banalizássemos o valor real da arte? Se isso acontece também, né? Às vezes você não acredita nisso. Mas é uma questão que eu acho importante de discutir. Por exemplo, a quantidade de livros que a gente tem acesso em PDF hoje é absurda, né? Você ler um livro em PDF é realmente, fala assim, pô, tô usando meu celular pra uma coisa boa, né? Tô lendo, tô aprendendo, tô adquirindo conhecimento de fato. Mas até que ponto, né, essa arte e tecnologia juntas, né? Até que ponto isso traz algum malefício, por exemplo, para o autor daquele livro, que não está ganhando nada enquanto você compartilha o PDF, né, com seu colega. Então, isso também é algo a se pensar. E foi uma discussão que estava rolando aí muito nas últimas 2 semanas atrás, né, uma filósofa chamada Jamila Ribeiro, ela comentou muito sobre isso, né, ela tem uma coleção chamada Feminismos Plurais, e aí dentro dessa coleção ela tem diversas publicações de vários autores, né, e aí esses livros estão sendo compartilhados em PDF, assim, com a maior facilidade do mundo. E aí ela disse, poxa, legal vocês quererem conhecer a coleção, né, e tal, mas eu tô vendo muita gente compartilhando isso e nenhum lucro vindo pra gente que estudou pra caramba pra aquilo, que batalhou pra fazer a publicação do livro, né? Então é algo a refletir. Você pode trazer isso como uma problematização na sua produção textual. Outra coisa, quadros a gente consegue, sei lá, A Noite Estrelada, né? Que é uma das obras do Paz. Você bota ali A Noite Estrelada do Van Gogh em HD, você acha uma qualidade altíssima, você manda imprimir o quadro, coloca na sua casa e parece que você tem um quadro original do Van Gogh ali. Meu Deus do céu, como você é rico, né? E aí pensar, essa questão de arte como valor financeiro também é algo interessante de problematizar, né? Por que um quadro vale R$1 milhão e o outro pessoa te vende quando você está ali num restaurante a R$10? Quem é que dá o valor para essas obras, né? Eu gosto de pensar assim, você morreu, né? O seu quadro vai fazer muito mais sucesso. Porque é muito triste, gente, principalmente eu trabalho com literatura em específico, né? E a maior parte dos autores que a gente fala, os autores clássicos ali, século XVIII, XIX, né? Eles morreram pobres, né? Ou quando já tinha grana, né? Não conseguiu nenhum dinheiro com as suas produções, morreu porque tinha um dinheiro já da sua família. Mas assim, por conta da literatura mesmo, são raríssimos os que conseguem sobreviver a partir da sua produção literária. Aí depois que morre, pronto, aí vira o artista ícone, né? E aí
vende absurdos e a partir daquele momento a arte dele vale alguma coisa. Então, outro argumento muito legal de você colocar no seu texto. E aí você pode pesquisar a quantidade de autores que passaram por isso. Cantores, gente, a quantidade de cantores que, né, depois que morrem, aí vão pro topo do top 10 da Billboard. Nossa, como esse cara era maravilhoso, né? A gente tem várias pessoas que quando morrem jovens, né, despertam muito interesse de outras pessoas. A Amy Winehouse, por exemplo, né? Esqueci o nome daquele DJ que morreu. Acho que foi Avicii, não sei como fala. Né? Ele morreu ali em 2018, 2017. E aí depois que ele faleceu, as músicas dele voltaram com tudo, né, pro topo ali. Então, existe muito isso, né? Depois que você morre, você vira um ícone. E a valorização da sua arte é muito maior a partir desse momento. Então, isso também é algo a se questionar, tá? É um tema que tem muitas reverberações, né? Muitas raízes, assim. Então, vai depender muito de como você enxerga isso, qual é a sua afinidade. Você quer falar sobre música pirata, né? Que é o próximo tópico que eu tinha colocado. Você tá dando algum lucro, né? Ou você tá dando alguma, como é que fala? Algum destaque, alguma popularização para aquele cantor que você gosta, enquanto você baixa aquela música ilegalmente, né? Hoje vocês quase não conhecem isso de baixar música, né? Mas na minha época de jovem, aí, na minha época de adolescência, meu hobby era me tranquilizar, era baixar as músicas em MP3, organizar as pastas e álbuns no meu computador. Era organizadíssimo, muito organizado mesmo. Tinha ali álbuns e álbuns, né? Beyoncé e Michael Jackson. Falando em Beyoncé, vou citá-la daqui a pouquinho, né? Então, isso de baixar música ilegal era algo que prejudicava muito o artista, porque não tinha nenhuma contribuição para ele, como nome comentado, ou como, sei lá, essa música está sendo ouvida tantas vezes por dia. Hoje nós temos os serviços de streaming por isso, né? O Spotify, o Deezer, o YouTube Music, né? Essas plataformas virtuais, olha só algo que você pode trazer, né? A tecnologia e a arte juntas. Essas plataformas tecnológicas, elas permitem que a gente contabilize quantas vezes aquela música ali foi ouvida, quantas vezes ela foi, inclusive, não ouvida por inteiro e passada. Isso também é contabilizado. E aí isso vai construindo a importância daquele artista no ambiente nacional ou mundial, né? Então você vai ver os fãs aí dos cantores XYZ brigando na internet. Porque o meu tem 1 milhão de visualizações em um dia e o seu, né, flopou. É isso. Então a gente tem várias coisas que a gente pode discutir nesse ambiente de tecnologia e arte, pensando nessa facilidade de acesso. Outro argumento que você pode trazer, né? Eu vou até passar aqui agora. Gostaria que vocês aplaudissem a rainha que vai chegar. É isso, né? Olha aqui. Essa matéria. Beyoncé ajuda Louvre a bater recorde de visitantes em 2018. Estão arrepiados? Eu estou, é isso. Amém. Olha essa foto, olha esse poder, né? Para quem não conhece, faço questão de apresentar minha amiga Beyoncé Gisele Knowles Carter, né? A maior cantora do pop da música black atualmente, né? Cantora do século, né? É isso, dispensa comentários. Mas por que eu trouxe essa reportagem? Você pode pensar em duas questões que você pode destacar aí na sua redação. Primeiro, a música, né? Esse clipe em específico, essa música Ape Shit, é uma música que fala sobre dois cantores que estão dentro do museu mais importante, né, do mundo, Louvre, em Paris, e eles simplesmente esvaziaram o museu para ficar passeando, né, em frente às obras de arte lá, as obras mais famosas do mundo. Oi, amor. Aí, tá vendo? Não podia acabar a live sem o feed desaparecer, né? E aí, a Beyoncé e o Jay-Z, né, fizeram essa música em um protesto, né? Claro que existem várias mensagens a serem transmitidas ali, mas a principal mensagem é justamente isso. Quem é que determina que aquelas obras elas são mais importantes, por exemplo, do que uma cultura que está sendo negligenciada?
o que é arte de verdade, né? O que deve ser valorizado ao ponto de ter uma obra que vale 20 milhões de dólares e a outra que é simplesmente negligenciada, ignorada, jogada de lado, né? E quando eles se colocam lá dentro do Louvre, eles questionam especialmente, né, o apagamento da cultura negra, que é também algo que você pode questionar aí na sua redação, vai dependendo, né, do que você escolher, do que você tiver como argumento, do que você achar que vai ser mais válido para você e mais rico para você. Mas é uma possibilidade. E aí, depois que esse clipe trouxe toda essa discussão, né, do que é arte ou não, eles aqui em frente à Mona Lisa, né, e aí você vai observar aqui que eles ficam realmente numa posição de superioridade mesmo, né, tipo assim, se colocando, a construção do cenário, a composição de cores desse frame aqui do clipe é realmente incrível. Mas a maneira que eles se colocam aqui é um posicionamento de, e aí, por que isso aqui vale tanto mais do que a cultura do povo? E aí eu coloquei isso porque existe uma citação dentro da sua prova que diz assim, olha só, o artista plástico americano Michelle Williams sempre manteve relação intensa com a cultura urbana, com a rua, com o espaço público. É ali, segundo ele, que as coisas acontecem e que a vida brota. Trecho de dentro da prova, não é o texto de apoio da sua redação, é o texto de dentro da prova, coisa que você pode tirar e jogar ali, pô, é isso aqui, né? A arte está na rua. Se você observar bem, né, os objetos culturais que mais chamam a atenção das pessoas são realmente as coisas que nascem da vivência. Então, né, tem uma autora que eu sou apaixonada, estou mais apaixonada ultimamente, que é a Conceição Evaristo, e ela fala da escrevivência, né? Escrevivência é isso, é quando você parte de um lugar de vivência para transformar isso em arte. E quando você transforma isso em arte, você dá mais valor àquilo, né? Você dá mais valor àquilo, porque as pessoas falam, pô, quero assistir isso, quero ouvir isso, quero assistir essa peça aí, quero assistir esse filme, porque eu me reconheço. Né? Existe aquela coisa da emoção, de ser tocado por aquela mensagem, né? Então tudo isso está interligado. E aí esse trecho, né, esse trecho que eu tirei da prova, era um norte do que você poderia escrever aí na sua proposta ou na sua produção textual. E aí quando a gente questiona tudo isso, eu trouxe algumas citações aqui para vocês, só duas na verdade, né? A arte é o espelho e a crônica de sua época, que é uma citação que está no seu texto de apoio, tá? A arte é o espelho e a crônica de sua época. A arte é expressão, né? Expressão cultural. Então você está se expressando ali, é uma maneira de refletir o que a gente vive e de criticar o que a gente está passando. E aqui é do Nietzsche, temos arte para não morrer ou enlouquecer perante a verdade, né? E isso aqui é fantástico, porque uma diz, né? A do Shakespeare diz que a arte é o que você vive, e a outra diz que se a gente não tivesse arte, a gente não ia conseguir lidar com as brutalidades da vida, né? Então, é pensar na arte como expressão crítica, mas também expressão sentimental, deslocada dessa crítica social. Sabe quando você só quer ver um filme besta, porque você não quer pensar em nada? Quer assistir uma série idiota pra rir e não ficar problematizando nada, né? É isso. Nós temos essas duas vertentes da arte. Claro que não é só isso, né? Eu tô dando uma generalizada bem boba, só para vocês entenderem mesmo. Que cada uma dessas citações reflete um pedacinho ali do que a arte pode ser. Pode ser expressão crítica, pode ser simplesmente entretenimento banal, né? E isso já é muito rico, porque a arte e a tecnologia juntas, né, elas permitem que a gente se reconheça nesse espaço, sendo crítico, sendo de entretenimento somente, tá bom? E aí, voltando para aquela reflexão que eu trouxe de Ape Shit, né, do clipe da Beyoncé, a partir do momento que esse clipe começou a ter muitas visualizações, a busca pelas visitas ao Louvre cresceu absurdamente, né? E no ano de 2018, que é o que a manchete está dizendo aqui, né, eles bateram um recorde de visitação, né? Em média, eles ficavam ali em 8 milhões de visitas por ano, e no ano de 2018 foram mais de 10 milhões de visitações. Então, o que você pode tirar disso para a sua produção textual? Por que as visitas aumentaram tanto? E aí o diretor do museu, esqueci o nome dele,
diz que a maior parte do público, né, que começou a aparecer do clipe pra frente foi um público entre 20 e 25 anos, né, e um público admirador de cultura popular. Então olha só como as coisas estão interligadas. A gente tem um clipe que brincou ali com a tecnologia de passear dentro daquele museu e mostrar isso pra gente de uma maneira muito acessível, né? A gente teve as redes sociais, e isso é muito importante de você trazer se você quiser, né? A importância das redes sociais para te dizer o que é e o que não é arte, o que deve ser ouvido e o que não deve, né? E se você tem muita gente falando daquilo, dá curiosidade, você vai querer descobrir, né, aquilo. Eu sou louca pra ir, né, no Louvre só pra tirar essa foto aqui, impossível de acontecer, porque tá sempre muito cheio de gente lá, né? Nunca vai acontecer isso, mas só de pisar no mesmo solo que ela já vou ficar muito feliz. E aí você fala, a influência das redes sociais, falando não só nessa questão de música, falando não só nessa questão de música, mas de série, por exemplo, né? Ultimamente a moda tem sido dark, né? Você entra no Twitter, só se fala de dark. E aí dá vontade de ver, porque tá todo mundo falando disso. Então olha só, a tecnologia e a arte caminhando lado a lado. O poder da influência das redes sociais sobre o que você deve e o que você não deve assistir. Quando você vê muita gente falando sobre aquilo, você tem vontade de consumir aquele produto, né? E aí você pode fazer diversas críticas aí pensando nessa coisa de, sei lá, é legal isso de você só assistir o que as mídias dizem pra você, ou realmente é bom, porque se não fosse bom as pessoas não estariam discutindo sobre, né? Então tudo isso pode ser questionado, pode ser problematizado aí por vocês. Pra finalizar, eu fiquei pensando nas obras do Paz que a gente poderia trazer, e aí eu fiquei refletindo assim, não tem como eu especificar uma obra XYZ de cada etapa. Não. Sabe por quê? Qualquer obra que você quiser citar como referência para o seu texto, seja ela do Paz ou não, já é uma referência muito válida. Porque a sua produção é sobre arte no geral. Não tem como você fugir de fazer nenhuma referência artística. Não tem como. Se você for falar de arte e tecnologia e não citar uma obra específica, pode ter certeza que sua nota de argumentação vai cair pela metade. Porque como é que você fala de arte e não cita nenhum autor, nenhum pintor, nenhum escultor, nem nada? Você tem que fazer essa referência. Então eu não vou nem guiar vocês em relação às obras do Paz, porque qualquer uma que você citar, assim como se percebe na obra, sei lá, a advogada que viu Deus, o diabo e voltou pra terra, né? Gente, a maior estrela de tudo sobre Paz é o Fitz. E aí você tem que pensar que deve acontecer essa citação de obras, você deve fazer essa referência e é necessário que você saiba articular bem a sua citação, né, com o argumento que você tem trazido, tá bom? Então você vai falar sobre a arte como entretenimento. Você pode trazer, né, uma música que seja mais leve, que eles trazem como algo assim. Você vai falar sobre arte como crítica social. Aí você vai ter a maioria das obras que, né, basicamente todas elas, trazem alguma coisa para ser questionada. Então qualquer uma que você citar já vai estar dentro da sua produção. Vai depender muito da argumentação que você escolher para conduzir o seu texto, tá bom? Aqui eu tinha colocado essas duas obras para pensar nessa questão da evolução da arte, né, a partir da tecnologia. Esse cara que fez essa obra aqui se chama Luc Dubois, né, ele é norte-americano, né, olha só, é algo muito conectado entre tecnologia e arte, tá vendo? E essa aqui, eu gostei muito mais dessa do que da outra, coloquei aquela só porque é bonitinha. Olha isso, o nome dessa obra é Calar, do Brasil, claro que é do Brasil, melhor do que norte-americano, só brasileiro, ó. Mota e Lima, artistas brasileiros, que eles construíram uma exposição, né, em que atrás da câmara, é isso mesmo, acontecia o seguinte, né, existe uma câmera térmica, e aí você ficava ali atrás, você não, né, os cobaias aqui, e aí alguém chegava e tocava no rosto dessa pessoa. E a partir das cores, da temperatura, você observava inclusive qual sentimento aquele toque, né, trazia para o corpo daquela pessoa.
Muito legal, né? E aí aí essas partes aqui azuis são as partes mais frias do corpo desse indivíduo, né? E laranja, vermelho aqui, onde tem a temperatura alta. Então você observa, né, que à medida que ele vai mudando o toque, a temperatura e as cores do corpo vão se moldando, né? Muito legal isso aqui. É isso, né? Arte e tecnologia. Se você quiser pensar em uma argumentação sobre como a arte tem mudado por causa da tecnologia, cita isso aqui, que já é algo que você pode desenvolver com muita riqueza, tá bom? É isso. Vocês têm algumas perguntas aí? Algum comentário? Sim. Temos? Tá, então vamos lá. Podemos falar sobre as obras como caricaturas divulgadas através das redes sociais? Obras como caricaturas? Divulgadas nas redes sociais. Pode. Mas eu queria que você você falasse assim, vou fazer assim, assim, assado, porque eu não entendi muito bem como você vai fazer essa citação. Mas você pode falar, você pode citar como nas redes sociais são apresentadas artes X, Y, Z, inclusive falar sobre as caricaturas. Mas se você quiser tirar mais dúvida, pergunta aí ainda. Posso falar sobre eletroacústica na música, a tecnologia? Que chique, pode. Porque quando você faz isso, você mostra exatamente esse desenvolvimento da música, né? Que é uma das expressões artísticas mais consumidas, se não a maior, né? E esse desenvolvimento a partir da evolução tecnológica. Perfeito fazer isso. Inclusive, se você só trouxer o conceito, você não precisa nem falar mais nenhum nome, né? Relacionado aí à arte. Claro que Dark não vai às vezes existencial que nenhum filósofo consegue. A Nina... Eu tô devendo vocês de assistir Dark. Eu também não sei que a Nina falou que não sei se foi dito no começo da live, mas um bom argumento também seria a arte como fomento, se a palavra existe, a tecnologia, a exemplos de realidades futuristas, distópicas, admirável mundo novo. Maravilhosa. Gente, pra quem não conhece, essa que tá falando aí é a Nina. Essa que tá falando não, essa que tá falando é a Lohane. Essa que comentou é a Nina, é uma das nossas corretoras, maravilhosa. Palmas pra ela, aplausos. E sim, né, a gente até comentou um pouquinho sobre isso, mas é algo que é sempre bom, né, reforçar mesmo. Porque essa justificativa do desenvolvimento da arte a partir da tecnologia é algo muito, muito, muito crucial para o seu argumento. Até porque são as palavras-chave, então você tem que argumentar sempre em cima disso, tá? Posso citar a Semana de Arte como contexto histórico? Fofa, claro que pode. Né? A Semana de Arte Moderna foi um momento assim, que todo mundo achou que ia ser ignorado, né? Todo mundo não, né? A crítica clássica, né, de São Paulo naquela época massacrou os artistas da Semana de Arte Moderna e justamente por eles terem sido massacrados que eles se tornaram ícones. Maravilhoso. E essa quebra de padrão, né? Então, essa inovação tem tudo a ver com o nosso tema. Pode falar sobre isso, sim. Posso, em um parágrafo, ter um caráter mais problematizador e no outro algo mais reflexivo? Pode. No Paz você tem essa liberdade, tá? No Paz você tem essa liberdade. E é legal você pensar nessas duas construções, porque aí você pode escolher a conclusão que você quiser. Você pode fazer só uma reflexão ou você pode solucionar o problema que você trouxe. Fica muito bom fazer isso. Mas isso é pra quem já tá no nível, assim, super avançado, né? Nível hard já. Perguntaram sobre 1984, mas a Nina já falou que é bem legal aqui. Posso dar um ponto positivo no primeiro desenvolvimento e depois problematizar? A mesma coisa, né? Pode. Essa ideia de ponto positivo e negativo a gente chama de argumentação por contraste, né? Quando você pega uma ideia positiva e uma ideia negativa. E esse tema dá pra fazer isso de uma maneira muito legal. São poucos temas que deixam a gente tão livre pra isso. Por exemplo, você pode trazer essa questão do que eu falei aqui do museu, que o museu começou a receber mais pessoas por conta dessa interação tecnológica, e do outro você dizer também que a tecnologia acabou prejudicando alguns artistas com as publicações comercializadas em PDF, com as músicas piratas. Dá pra fazer isso de uma maneira bem legal. Então, posso trazer como exemplo Dark, toda a repercussão da série no Twitter? Pode. Inclusive sem spoiler, porque a gente vai ler, né? E a gente não viu ainda. Tá. Posso citar também as lives que estão acontecendo no período de quarentena? Nossa, muito legal. Muito massa, né? É a acessibilidade de conteúdos que a gente não tem, né? Com tanta frequência assim.
E isso, inclusive, abrindo horizontes para novos artistas. Muito legal, adorei. Posso falar sobre a desigualdade de acesso à arte? Pode, né? A gente estava até comentando isso no início da live, falando sobre como a geografia da arte também tem muito a ver com esse tema, né? O lugar que os espaços de arte são colocados também passa uma mensagem muito clara de quem deve consumir aquele produto, né? Por que que, inclusive, uma problematização de funk, por exemplo, por que que o funk não é considerado cultura? Aí você fala, porque sacaneia a mulher, porque fala de drogas e nananã. Aí você fala, não tem nenhuma música popular brasileira que fale sobre drogas e sobre sexualização da mulher, né? E é considerado um clássico. Então por que que um é arte e o outro não? Um é cultura e o outro não? Olha, eu já viajando aqui. Pode falar que a tecnologia pode democratizar o acesso à cultura? Pode. Muito bom. Inclusive, um aluno meu fez uma redação naquele Enem de democratização do acesso ao cinema, falando muito sobre isso. Aí é um viés legal para você construir nessa ideia aqui, de arte e tecnologia democratizando o acesso à cultura. Tá. Posso usar a cidade de Tóquio como exemplo, pois é uma cidade que junta tecnologia e arte? Pode, muito legal. Ela é toda tecnológica, né? Já usei essa tática de pegar uma informação dentro da prova. Melhor coisa que você faz, né? Já você mostra que você tá antenado na prova, às vezes seu corretor nem leu sua prova, tá achando que você tá super original. Meu Deus, que legal, né? Muito bom. Isso é... Por isso que eu gosto de as pessoas falando, o que você dá dica? Fazer a redação no início ou no final? Eu falo que você que escolhe, que vai depender da sua intimidade com a prova. Mas eu gosto de... Primeiro eu leio o tema da redação, aí eu faço as questões de literatura e história, né, que são as minhas facilidades, e depois eu faço a redação. E sempre ajuda em alguma coisa. Às vezes você nem pega o texto que tá lá, mas você lendo aquele texto, deu um start. Você falou, nossa, lembrei de coisa X. É isso. A elitização da música clássica pode ser um argumento bom? Pode, com certeza. Até porque você vai entrar naquilo que a gente estava falando, né? Quem é culto consome música clássica. Quem é da galera, do povão, né? Escuta o pagodão ali, escuta o funk. Você pode fazer uma construção legal disso. E aí também falar sobre o quanto pessoas que não teriam acesso a essa música popular ou essa música clássica sem a tecnologia, agora estão tomando esses espaços para si, tá bom? Eu tenho necessariamente que problematizar o tema nos argumentos? Não necessariamente, né? No PAS você pode só refletir sobre. A gente fala sobre problematização porque é o que a galera tá gostando mais de trazer. Pelo menos nas nossas correções, desde o início ali do Tudo Sobre Paz, né? A gente vê que do projeto com Tudo Sobre Paz, a gente vê que o caminho que vocês mais têm seguido é a problematização. E isso, inclusive, é bom para quem está no terceiro ano pensando em Enem também, porque aí você já se acostuma com esse estilo para produzir a redação do Enem, né? Mas assim, você está completamente livre para só fazer uma produção filosófica, reflexiva, né? O Paz te permite isso. Tá. E nessa redação, né, nessa proposta, você acha que é melhor uma conclusão em síntese ou com propósito de intervenção? Vai depender do argumento que você trouxer, porque se você trouxer o que a gente estava falando, de questionar os espaços de arte, questionar a tecnologia como pirataria, ou questionar por que pessoas XYZ não têm acesso à arte. Se você traz isso, você pode falar sobre uma proposta de intervenção. Agora, se você só reflete sobre como a arte pode ser entretenimento, pode ser crítica, não precisa necessariamente trazer uma conclusão de proposta de intervenção. Como fazer a citação da maneira certa? Se você sabe a fala ao pé da letra, você vai colocar assim, segundo Platão, aspas, coloca a citação exata, fecha aspas, continua. Se você não sabe a citação de cabeça, você vai, o que a gente vai chamar de paráfrase, você vai falar assim, como dizia Platão, algo assim, assim, assado. E aí você não precisa colocar entre aspas se a citação não está literalmente como foi a fala do pensador, tá bom? Se a fala for muito grande, eu sugiro que você coloque 2 pontos. Platão dizia, 2 pontos, abre aspas, coloca a citação, fecha as aspas.
tá? Porque você vai dar uma pausa necessária na sua produção ali do parágrafo. E vai ficar mais organizado também. Se for uma citação curta, não precisa colocar os 2 pontos, não. Se eu falar de apropriação cultural, vou mudar de sentido na redação? Corre um risco muito grande de você tangenciar o tema, tá? Agora, se você traz isso como referência breve, aí tranquilo. Agora, tome muito cuidado para que você não fuja, né, do seu texto. Porque falar de apropriação cultural é falar o seguinte: nossa, eu nem sei como seria isso, trazer apropriação cultural nesse tema. Porque você fala assim, brincar com se apropriar da cultura do outro sem dar a valorização adequada. Isso acontece muito, né, com a cultura indígena, com a cultura negra, né? A música aí. Mas é isso. Você corre um risco muito grande de você fugir do tema se você falar sobre apropriação cultural. Eu acho melhor deixar de lado, tá? Se eu fizer um argumento sobre a tecnologia na arte e o outro sobre a desvalorizar do papel, o livro, ou sobre desigualdade social, dá bom? Acho que sim. Tudo vai depender de como você vai articular isso. Você não pode só soltar, você tem que deixar tudo bem casado, tem que fazer tudo fazer sentido. A minha dica já que são temas muito difíceis de serem unidos, já fale na sua tese que você vai falar sobre. Assim como existe isso, existe aquilo também. Aí você vai ter uma redação que vai se conectar toda ao final da produção, tá bom? Fazer uma reflexão sobre um tema é trazer parágrafos com ideias diferentes que somam a proposta? Fazer uma reflexão sobre o tema é não necessariamente criar um problema daquilo. É você falar assim, você pode fazer como se fosse um parágrafo expositivo. O que é a arte? Como que a arte pode ser crítica ou como a arte pode ser entretenimento? E aí quando você desenvolve o seu parágrafo assim, você não está trazendo necessariamente seu ponto de vista, nem problematizando. Você está só expondo o que é aquilo ali, tá? Então esse é mais ou menos o caminho de um parágrafo filosófico, né, ou reflexivo que a gente diz. Tem algumas perguntas aqui sobre como faz um texto reflexivo, tendo a todo o tempo. E exemplos de conclusão. É muito amplo fazer um exemplo de conclusão aqui. Mas, sei lá, você pode pensar na arte como expressão social. Aí você diz, né, que a arte ela transfigura o contexto histórico, né, e traz para uma representação artística. E aí você conclui a partir disso, né, dizendo que ao analisar uma obra você consegue perceber o contexto histórico do qual ela faz parte. É um exemplo de conclusão, mas vai tudo depender de como você vai construir seu texto. Não dá para falar assim um norte para vocês, senão, né, vai ficar um padrãozão. Quais cuidados tomar para não falar só sobre arte e deixando a tecnologia de lado ao longo da redação? Quais cuidados? Você tem sempre que observar que as duas questões, né, elas têm que ser aprimoradas o tempo inteiro. Porque se você fala só sobre arte em um parágrafo ou só sobre tecnologia em outro, para você juntar aquilo você vai precisar de outro parágrafo de desenvolvimento. Então construa a sua argumentação sempre com os dois juntinhos ali no seu parágrafo de desenvolvimento 1, no seu parágrafo de desenvolvimento 2, para você não correr o risco de construir um texto muito aberto, uma coisa muito topicalizada, que a gente chama, que é como se você só fizesse referências soltas assim, tá? Tá bom, né? Foi muito tempo até, achei que a gente ia ficar menos hoje. Gente, obrigada, tá? Espero que vocês estejam gostando. Estou recebendo muitas mensagens lindas de vocês. Eu agradeço muito, agradeço em nome da Nina e da Babi, né, que são as outras corretoras. Vocês são maravilhosos. Está sendo muito legal ver esse progresso de vocês. E é isso, tá? Se tiver dúvidas sobre o tema, manda aí pra gente que eu vou responder na caixinha de perguntas igual a gente faz depois das lives, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem.